Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Sani Gonçalves, né? Não sei para você ver esse vídeo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada, enfim, você está me vendo. Isso é muito importante para mim, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência como empreendedora, tipo, empreendedora dentro de casa, sendo mãe solo. Que pagode que dá isso, né? Isso existe uma liberdade através disso? A gente vai descobrir juntinhos aqui, tá? Vou começar pedindo desculpa pra vocês, eu tô um tempinho afastada daqui, né? Muitas coisas aconteceram, de final de agosto pra cá, setembro, né? Acho que foi setembro, eu fiquei sem o celular, meu celular quebrou, partiu ao meio, eu fiquei sem grana pra comprar outro celular, eu adquiri um que eu já tinha, mas que uma qualidade não é boa, eu tô com ele até hoje, não consegui comprar um celular pra mim. E muito trabalho acontecendo, graças a Deus. Mas esse não é um motivo só, não foi só isso que me fez parar também. Mas o que está me fazendo voltar, na verdade, foi vamos dizer assim, uma tragédia que aconteceu na família esse ano, né? Que foi a minha mãe. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas pensando nela como forma de resistência, né, e pelo legado que ela deixou na minha vida, porque se eu tenho essa marca hoje, né, ela me ajudou muito no início, ela além de ajudar com meu filho, ficando com meu filho, que os dois eram assim grudados, né, eram em carne, tirava dúvidas com ela, cortava uma peça, eu cortava uma peça e falava com ela, mãe, isso aqui tá legal, mãe, isso aqui não tá legal. Então ela cresceu cortando roupa pra mim, fazendo roupa pra mim com minhas irmãs, né, ela fazia de tudo, desde roupa caseira, como roupa de festa, então assim, minha grande referência é minha mãe, né? E hoje ela não tá aqui, então eu falei, eu vou voltar por ela. Passei semanas, gente, essas 3 semanas foram semanas que eu nunca passei na minha vida. E aí tá um misto de sentimentos dentro de mim, mas assim, por ela, por tudo que ela fez por mim, né? Direto e indiretamente, é claro, mãe e filha existe embate, sim, a gente tá muito embate, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Ela, do jeitinho dela, também tinha dela, né? Ela era mais fácil de levar, né? Mas ela também tinha dela, então a gente batia de frente algumas vezes, mas a gente também se entendia muito, né? Então, assim, ela me deu muita força, enfim, em tudo, gente, assim, cara, é muito ruim estar sem ela, tá horrível ficar sem ela. Eu dei uma parada mesmo essa semana, eu buguei, fiquei uns 4 dias sem querer falar com o mundo, né? Porque preferi ficar pensando, enfim, né? Luto. Então esse vídeo dedicou a você, mãezinha, minha mami, né? Como eu costumava chamar ela. Não chamava assim, né? Mais nas redes sociais que eu botava. E por tudo que você fez por mim, eu sei que agora você tá bem melhor, você tá aí com Jesus, com o Pai Eterno, né? Você tá lá no céu, né? Aí só olhando por nós, só bem melhor do que a gente, né? Então eu sei que você tá num plano melhor, né? Você tá aí no céu, esperando por nós também, né? E é aquilo, que eu consiga levar esse legado que você deixou aí na costura, né? E em tudo que você passou para mim, né? E pro meu filho, obrigada por tudo. Te amo, te amo, te amo. Para sempre. Bem, hoje o tema é sobre empreender em casa sendo mãe solo. Que liberdade é essa? Será que existe liberdade nisso? Bem, antes um pouquinho de falar sobre esse tema, eu quero trazer para vocês quero trazer um pouquinho para vocês da minha experiência, né? Como eu comecei. Eu comecei em casa, né? Comecei a empreender em casa, já tinha um filho, né? Meu filho já tinha entre 6 e 7 anos, se eu não me engano. Então, eu, querendo ou não, eu tinha ali uma pequena estrutura, né? Seja ela trabalhava de carteira assinada na época. Então, se você aí pensa em carteira assinada, CLT é ruim, gente, não é ruim. Tem benefícios, se você tem férias, você tem benefícios em dinheiro. Se você é mandando embora, você tem ali uns 3 meses que você vive desse dinheiro que você tinha. Então tem os prós e os contras, né? A única coisa ruim de trabalhar para alguém é dependendo de quem você trabalha, que às vezes a pessoa é super autoritária, ou às vezes o patrão quer dominar toda a sua vida, né? Mas tem muitos chefes que são muito legais, que te ajudam, te impulsionam. Eu tive uma chefe, uma mulher que, né, me impulsionou pra frente, que foi a Monique, cara, ela, sabe, deu um chute assim em mim, não, você vai, por conta dela também, eu tô aqui hoje, né, podendo falar com vocês um pouquinho. Então, assim, depende muito de onde você tá. E tinha também uma rede de apoio. O que é rede de apoio? Quando você é mãe, é você ter uma escola, uma creche, os seus pais, alguém que te ajude. Então isso é rede de apoio eu tinha. E
E na marca que eu estava criando, né, eu também tinha esse apoio, que era alguns sócios que estavam comigo, e além desses sócios que estavam comigo, a gente tinha um ateliê na nossa casa, né, que a gente costurava em casa mesmo, e também conseguimos construir um ateliê fora, junto com a Cleide, a mãe dela, que também, Deus a tenha, né, já foi embora, ela tinha essa casa, né, eu lembrei agora, tinha essa casa, então a gente tinha um quarto lá que a gente fazia de ateliê, quando tinha nossos encontros, né. Empreender em casa sendo mãe solo. Que liberdade é essa? Quando a gente fala em empreender sendo mãe solo, muita gente imagina liberdade, correto? Mas hoje eu quero falar sobre a liberdade real, do que pesa, do que sustenta e daquela que ninguém mostra, né? Então eu tenho alguns pontos aqui que eu tenho uma cola e vou falando para vocês, né? Que é o seguinte: primeiro ponto é a tal liberdade, né? A tal liberdade. Não ter patrão, isso é ok. Ter autonomia de criar, né? Mas não ter descanso garantido e nem renda fixa. O que traz esses tópicos aqui? Você não tem patrão, poxa, ter patrão pode ser legal e pode não ser legal, né? Como eu falei, eu tive uma diretora maravilhosa, a Monique, onde ela pegava o nosso pé, mas ela nos ensinou muito, né? Então, com ela eu consegui crescer, ela me ensinou caminhos, me deu total força para eu empreender, né? Estudando do meu próprio nariz, criar meu filho, me ajudou muitas vezes, me acalentou muitas vezes, né? Então depende do patrão. É ruim quando o patrão é autoritário, que não deixa você crescer, porque você também pode, quando trabalha de CLT, você também empreende no seu próprio negócio, no seu próprio trabalho, tá? Ter autonomia e de criar, né? Você também pode ter a questão da tua liberdade, que também no seu trabalho você pode ter, você trabalha de carreira assinada, você também pode ter a liberdade de criar, mas não tanto quanto você ser dono do seu próprio negócio. E aí você tendo, no caso, eu sou minha própria chefa, né? Como a gente chamava Monique, né? Então eu tenho a liberdade de criar no momento que eu acho que é legal para mim criar. Seja, geralmente eu faço isso segunda-feira de manhã, né? Ou às vezes à noite, funciona muito bem à noite. Então à noite às vezes eu fico com minhas ideias, então aquele momento que eu crio, que eu vou falar, que eu vou fazer, que eu vou postar, é dessa forma. Mas não ter o descanso se resume a você pensar em descansar, mas naquele momento assim, eu vou tirar hoje o dia para descansar. Mas aí surge uma proposta, e nessa proposta é importante para você ganhar dinheiro, ou essa proposta é importante para você tornar sua marca conhecida, né? Mais conhecida ainda, porque marca conhecida, você vai crescendo, outras pessoas vão te conhecendo, virando seu cliente, e tudo isso é bom para você financeiramente. Então você não tem essa questão de descansar, né? De quando você trabalha de carteira assinada, você trabalha de segunda a sexta, ponto, e acabou, segunda a sexta, abrindo você em casa. Não era o meu caso, quando eu trabalhava fora, porque meu trabalho era um trabalho com população, então exigia de eu trabalhar finais de semana e às vezes até feriado. Mas vai tudo bem. E então você tem essa questão quando você não tem patrão, né? A tal liberdade. E não tem renda física, que isso aqui já junta uma coisa na outra, né? Porque se você não trabalha, uma coisa é você estar trabalhando de carteira assinada, se você faltar, tem trabalho que desconta, dependendo do trabalho. Eu trabalhava no setor público, então não era descontado. Mas se você é no setor privado, você geralmente é descontado. Mas você tinha ali todos os seus benefícios. Agora, quando você trabalha por conta própria, meu amigo, não é assim não, você tem que trabalhar todos os dias, né? Você tem comprometimento, que se você não vai a um trabalho fora, ou se você não divulga, o dinheiro não entra, se o dinheiro não entra, as contas não são pagas, tá? Esse é um ponto. Então, significa que a liberdade, ela existe, mas vem junto com a responsabilidade, tá bom? Agora é o segundo tópico. Cotidiano real. Qual é o meu cotidiano real? É o meu filho, é a minha casa, as minhas emoções misturadas. O que significa isso? Eu, além de trabalhar em casa, né, como eu te falei, antigamente eu tinha essa rede de apoio. Hoje já não tenho mais, né, porque hoje eu não tenho a Débora que trabalha comigo, mas a Débora trabalha mais na questão da costura, né. Antigamente a Cleide que trabalhava comigo, eu tô falando da Cleide, tinha outros também, mas a Cleide era mais a vivência do dia a dia. Então a gente estava junto para tudo, era para feira, era para criar, era para discutir. Então, se eu tava com ela, eu tava sem meu filho. Hoje em dia eu tento fazer da mesma forma. Então, como que é a questão do meu filho? O que eu faço para não desamparar ele também?
enquanto ele tá na escola ou tá no curso, eu tô criando em casa, tô fazendo, tô acontecendo. E tento separar o meu tempo para estar com ele também, né? Como que é estar com ele também? É no momento que eu posso fazer refeição com ele, eu vou fazer refeição com ele. É tirar um dia da semana, a gente tem um dia da semana X que a gente senta pra ver filme, pra maratonar série, tomar um sorvete, fazer uma besteira, qualquer coisa. Mas, sabe, a criança, o adolescente ali, não tá pensando em grandes atos. Ah, isso vai valer a pena se eu levar ele pra Disney. Ah, isso vai valer a pena se eu levar ele pra viajar, pra não sei o que. Não, vale a pena o seu momento de qualidade com ele, seja ele como for. É isso que vale a pena. Então, eu tenho que ter cuidado também para, nesse momento, eu trabalhando em casa, só por eu trabalhar em casa, eu me distanciar do meu filho. Ser a mãe ausente. Mesmo estando em casa, sendo ausente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A casa. Não é porque eu empreendo em casa que eu tenho que deixar minha casa de qualquer maneira. Aliás, isso até me atrapalha a criar. Então, eu tenho que ter aquele tempo de cuidar da casa e cuidar do meu trabalho e da casa também. Né, lavar a louça, que meu filho tem que ver em mim porque tá adolescente, né? Então, eu sempre ensinei ele a fazer as coisas, mas ele tem que ver em mim que eu sou uma pessoa que consigo fazer aquilo, que não é fácil, tá? Mas eu consigo dar conta da casa, mesmo sendo difícil. Às vezes eu não dá tempo de lavar a louça rápido, né? Porque aqui em casa, assim, se eu lavo, ele guarda, ou a louça, tem dia que a gente tem tarefas separadas. Mas eu tento cumprir. Às vezes eu atraso um pouco, mas eu tô ali cumprindo. Tem dia, gente, que não dá, né? Marido, ou você tem uma esposa, ou você tem, enfim, você não tá fazendo só por você, tá fazendo pela outra pessoa também. Então eu tento imprimir isso com meu filho. Então a gente tenta se ajudar ali. Então minha casa não pode ser um mafuá, se minha casa for um mafuá, as coisas não vão funcionar no meu trabalho. Eu penso dessa forma. E as emoções misturadas. Meu Deus, vai dar certo, não vai dar certo. Tem dia que eu deito e não consigo dormir, porque eu fico pensando em quando eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver. Como você resolve tudo isso, Sânia? Como eu resolvo tudo isso? Planejamento, tá? Eu planejo os dias da semana que eu vou fazer. Ou você pode fazer planejamento por semana, por mês. Assim, gente, é planejamento em cima de planejamento, tá? É uma loucura, a minha vida é uma loucura, né? Mas assim, dá pra você fazer. Tem hora que vai furar? Vai furar, mas dá pra você fazer, entendeu? O negócio é você planejar. Nem todo dia eu consigo dar conta. Mas mesmo assim eu continuo, tá bom? Vamos lá pro último tópico de hoje. Vamos lá. Aprender com isso tudo, né? Essa, gente, é a minha realidade. Estou contando a minha realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, você que empreende em casa, tá? Mas o que a gente consegue aprender com isso? Limite também a estratégia. Tá? A gente consegue entender que limite é estratégia. A gente consegue entender que cansaço não é fracasso, tá? E criar em casa é resistência real. Não é fácil. Tá, a gente fala em planejamento, a gente tá aqui bonitinho, tá? Mas pra eu gravar esse vídeo pra vocês eu demorei meses, né? E hoje foi toda hora, grava, desgrava, e é assim, entendeu? Pra trazer algo com qualidade pra você. Mas eu quero que você se inscreva nesse canal se você está se identificando com esse vídeo. Se inscreve nesse canal, né? Me ajude aí você compartilhando, o YouTube entrega para mais pessoas e torna esse vídeo relevante, que é muito importante. E se você se identificou com a minha história, se você também é empreendedor, empreende em casa, tem mãe solteira, né? Ou é mãe solo, não por opção, eu costumo dizer, não por escolha, né? Conta aqui um pedacinho da sua história, o que você quer ver mais por aqui pelo canal, né? E esse vídeo fica como se fosse um abraço para você, um abraço à sua história, um abraço ao seu legado. E olha, não desiste não, tá? Não é fácil, não desiste nunca, jamais. Obrigada, fui! SNC, sua cor, seu estilo. Tchau!